sempre foi a filosofia do clube e continua a ser. Mas como é que um clube com esse nome, 20 km de Almeirim, permite... Eu explico. Após 2 meses de paragem, estamos aqui de novo com mais um setting de pace. Esta paragem deve-se ao facto de eu estar a formar-me enquanto treinador e ter começado no Belenenses com mais regularidade a dar treinos jovens, e nada melhor do que voltar a este espaço com um dos técnicos nacionais que mais conteúdo tem criado para o treino de jovens. Trabalha na Federação Portuguesa de Atletismo, esteve nas 2 últimas épocas no Sporting Clube de Portugal e este ano, por opção própria, voltou ao seu clube de sempre, os 20 km de Almeirim. Muito bem-vindo, Daniel. É um prazer ter-te aqui e já há algum tempo que eu queria fazer esta conversa, mas... Todo o seu tempo. Obrigado, Rafael. Mas cá estamos. Por esta recepção e por este convite. Eu já há algum tempo que decidi que tinha de fazer as conversas que queria e não esperar, e por uns motivos um bocado dramáticos, que não sei se conhecias o Renato Silva. Em maio, quando eu fui ao Porto, entrevistei o Miguel. Eu falei ao Miguel, eu quero entrevistar o Renato, dá-me o contacto. E depois em julho o Renato falece numa prova de BTT. Nesse momento eu disse, não posso deixar para amanhã, e acho que isso é uma lição que temos de aprender, fazer as coisas agora. Eu sou muito assim, sou uma pessoa muito... Tenho uma ideia e as pessoas que estão à minha volta têm que se habituar a isso, porque sou uma pessoa que tem ideia para já, senão põem-se outras coisas à frente. Tal e qual. Olha, Daniel, tu és de uma cidade assim mítica, não é? És de Sintra de inverno. Então. Sabes essa expressão? Não. Almeirim é conhecida em tempos foi conhecido por Sintra de inverno. Só trabalho de casa melhor que o meu, eu nunca tinha ouvido essa expressão. A sério? A sério, engraçado. Pelo facto de muitos dos nossos duques e duquesas no século XVI. Sim, essa parte eu conheço minimamente. Era Sintra de inverno. Mas tu nasceste lá, cresceste lá? Sim, eu nasci em Santarém. O meu pai era de Santarém, do lado da minha mãe éramos de Abrantes. E nasci em Santarém e vivi em Santarém até aos 5 anos. Okay. Pronto, depois desde aí vivi em Almeirim até aos meus 18 anos, até vir para a faculdade aqui em Lisboa. Estive cá durante 5 anos, depois regressei novamente. E como é que era o pequenino, o Leandrinho? Era terrível. Dos 20 e poucos primos, era sempre aquele que quando acontecia alguma coisa... Era o culpado. Era sempre o culpado e aquele que chamavam por ele assim que acontecia alguma coisa. Era um bocadinho traquina. Há pessoas que te conhecem e dizem que tu és um bocado irreverente. Tu sempre foste assim ou nunca foste e as pessoas é que estão enganadas? Sim, eu parto do princípio que quem te disse isso foi no sentido positivo. É no sentido do que disseste, de as coisas têm de ser agora. Sim, e se não é do teu agrado, tu não tens problemas nenhum. Sim, em dizer. E eu aceito, sou uma pessoa que aceita muito bem opiniões contrárias, desde que me expliquem o porquê. Bem, normalmente quando tenho uma convicção vou até me faltarem as energias para lutar por essa ideia ou essa vontade. Posso dar alguns exemplos. Eu lembro-me quando comecei o projeto em Almeirim, lembro-me de na altura apresentar, também fruto de alguma ingenuidade da minha idade, lembro-me de apresentar o projeto em vários locais, um deles na autarquia de Almeirim. Lembro-me de ter estabelecido alguns objetivos para o projeto, que eu sei que eram ambiciosos, que me foram ditos que eram difíceis de alcançar, e para eu repensar um bocadinho naquilo que estava ali a pôr no papel, se calhar estavam a ser meus amigos, ou no sentido de, se calhar, para não desmotivar aqui este rapaz, vamos já chamá-lo a atenção para ele repensar um bocadinho aquilo que eu estava aqui a pensar. A verdade é que o projeto começou em 2007, tínhamos objetivos para 2008 e em 2008 estávamos já a cumprir os objetivos de 2009. Portanto, ou seja, estávamos sempre um ano à frente relativamente àquilo que foi os objetivos que traçámos. Mas isso já é enquanto treinador, não é? Sim, exato. 2007. Sim, exatamente. Porque o atletismo apareceu na tua vida com que idade? Olha, eu estava na escola no 6º ano, portanto eu era infantil, de primeiro ano, quando comecei a praticar, lembro na altura do desporto escolar. Na FEB de Muniz? Sim, fizeste o trabalhinho todo. Eu comecei no atletismo fruto também do desporto escolar, e também tive um pouco a sorte de... Portanto, havia um familiar meu que portanto, ele estava junto com a minha prima. A minha prima falou-lhe
de que eu estava no atletismo, no desporto escolar, e como ele era treinador do clube, na altura a Associação Desportiva de São Roque, foi o primeiro clube que eu tive, em Almeirim, pronto, comecei a treinar por causa disso. Ele soube que eu estava a ter bons resultados no desporto escolar e convidou-me para... E esses bons resultados eram no corta-mato? Não, tudo menos isso. Provas muito mais, ou de velocidade, ou provas técnicas de saltos e Mas depois essa associação de São Roque terminou, não foi? Sim, e tu sim. passaste depois 20 km de Almeirim, sim. E tu começaste logo a ter um treino multidisciplinar que permitiu ter bons resultados nas várias disciplinas? Sempre foi a filosofia do clube e continua a ser. Mas como é que um clube com esse nome, 20 km de Almeirim, permite... Eu explico. Os 20 km de Almeirim têm esse nome fruto da prova. Eu lembro de muitas vezes com o meu pai assistir à prova. Pronto, e então na altura havia a necessidade, tanto como o São Roque foi extinguido, as pessoas que estavam no atletismo sentiram necessidade de encontrar uma estrutura que já estivesse organizada, e houve a aceitação e a abertura da parte da direção dos 20 km de Almeirim para iniciar a primeira secção. Pronto, e foi por isso que entramos nos 20 km de Almeirim. Mas os treinadores, todos eles os que eu conheci na altura e os que continuam, sempre tiveram uma filosofia muito multidisciplinar, de que todos os miúdos iam praticar tudo e depois mais tarde então procurar uma especialização. E tu tinhas alguma disciplina favorita? A minha favorita é de longe o decathlon. A minha disciplina favorita é o decathlon. Depois, se me perguntares dentro do decathlon, eu até vou responder de uma forma, vou dizer primeiro de uma forma diferente, ou seja, para além do decathlon, a outra disciplina são os 200 metros. Portanto, não faz parte do decathlon. Pronto, e para mim era a prova que eu mais gostava de fazer individualmente, era os 200 metros. E até acho que se calhar podia ter sido a minha aposta, em vez de apostar no decathlon, acho que poderia ter sido por aí 200, 400, talvez tivesse sido uma aposta interessante. Dentro do decathlon, 100 metros, sem dúvida, 100 metros, 400, gostava dessas duas provas. Eu recordo-me, vale o que vale, eu também, infelizmente, terminei a minha carreira cedo, pronto, vim para a faculdade e de algumas situações acabei por abdicar do atletismo, enquanto atleta. Tu, quando bateste o recorde nacional de iniciados do Exato, tu lembras-te se começaste a sonhar com altos voos, com grandes competições a nível sénior, ou nunca passou na cabeça? Assim, eu sempre fui um miúdo ambicioso e sonhador. Admito que sim. Na altura, obviamente, acho que qualquer miúdo que começa a ter alguns bons resultados pode por alguns momentos ter esse tipo de ambição. Por outro lado, também tive sempre um enquadramento tanto a nível familiar como do próprio clube. Pronto, nunca houve assim muito nunca alimentaram muito essa visão e acho que também fui mantendo sempre os pés assentos na terra. Mas para além desse recorde, tu foste campeão nacional várias vezes, nos escalões jovens. Sim. E sentes que caíram em ti algumas expectativas, não sendo criadas por ti, mas criadas pelos outros em ti, de que irias ser o próximo Mário Aníbal? De alguma forma senti, sim. Se calhar o momento em que senti mais isso que estás a falar foi no final de um estágio que tive de provas combinadas da Federação, em que tivemos no Algarve, e no final do estágio o professor José Dias, que era o técnico nacional de provas combinadas na altura, lembro-me dele comunicar que eu iria ser o atleta escolhido para ler o juramento olímpico do Olímpico Jovem, eu julgo que 2001, se não estou enganado, 2001 em Leiria. E na altura tive logo noção da importância daquilo. Aliás, olhava para trás, via Ricardo Alves, Marco Fortes, uma série de atletas que ou eram promessas ou que já eram atletas com alguma afirmação no nosso atletismo, e percebi a importância que aquilo tinha até aos olhos da Federação. E de alguma forma nessa altura lembro-me de sentir algum peso, tanto que essa competição nem me correu particularmente bem, até acho que lembro-me de sentir... Não havia provas combinadas. Não havia provas combinadas, não. O professor já diz, era também igualmente o DTR de Santarém, e é. Sim. E lembro-me na altura ele desafiar a preencher uma vaga de última hora que tinha acontecido no lançamento do dardo, e não era assim muito forte, e acabei por participar nessa prova, não porque fosse uma das minhas mais fortes, mas porque, para ajudar a equipa, e abdiquei de outras provas onde eu era um bocadinho melhor. Falaste agora do professor José Dias, e eu tinha falado no Mário Aníbal. Ele foi a tua referência? Ou não? Sim, com certeza. Chegaste a treinar com ele? Sim, o último ano que eu fiz atletismo, e penso que também foi o último ano, curiosamente, acho que do Mário, não tenho bem a certeza, mas foi pelo menos de certeza um dos mais difíceis para o Mário, porque foi no ano em que ele teve uma intervenção. Lembro que o Mário teve um pequeno tumor no fémur, e pronto, ele sofreu ali uma intervençãozinha, e sim, o Mário era a referência dentro das provas combinadas. Aliás, tive a oportunidade ainda uns anos antes de treinar com ele
de assistirem, aliás, um ano antes de treinar com ele, porque foi o meu último ano, 2001-2002, se não estou em erro, e em 2001 tive a oportunidade de assistir aos campeonatos do mundo aqui em Lisboa, onde ele esteve presente em pista coberta, e para mim foi uma experiência incrível. Agora tenho aqui a primeira pergunta do público, vê lá se reconheces esta voz. Rafa, Daniel, tudo bem? O Rafa disse um pouco a brincar que iria entrevistar o meu ídolo de infância, mas mal sabe ele que isso é verdade. Eu, como sendo mais novo que o Daniel Leandro e sendo da mesma associação, uma das coisas que me recordo perfeitamente quando comecei o atletismo foi olhar e ter o Daniel como um ídolo e como uma referência para mim. A pergunta que eu tenho para o Daniel: qual o papel que ele acha e qual a importância que ele acha que os atletas mais velhos têm aos atletas que estão a começar? Meu grande amigo Tiago Marte, mais uma boa pergunta, e tenho a certeza que o Tiago viveu também na primeira pessoa esse papel, porque o Tiago trilhou um caminho também não nada fácil. Pronto, qualquer atleta que vá para as provas combinadas já sabe que à partida vai ter que travar umas quantas batalhas, e o Tiago foi uma pessoa que se manteve à altura do desafio durante muitos anos e prestou um bom serviço ao nosso atletismo, até nessa perspectiva também de ser exemplo, ser testemunho e ser uma referência para os mais jovens. Tive a oportunidade de o convidar, inclusive, numa das nossas organizações nos 20 km de Almeirim. Foi o primeiro padrinho de uma competição que nós tínhamos coletiva para jovens de iniciados em Almeirim, que era a Taça Passe Fit, e que eu achei que o Tiago assentava no perfil exato pela sua humildade, pelos seus valores e por aquilo que ele também representava para os mais jovens, relativamente à pergunta que ele me faz. A importância dos mais velhos. Sim, muitas das vezes ainda desperdiçamos aquilo que é a experiência de quem já tropeçou naqueles obstáculos. E quando nós temos a humildade e a simplicidade de aceitar opiniões e experiências de outras pessoas que chegaram longe e que foram reunindo ali algumas experiências e sabedoria sobre o assunto, é sempre importante. Mas não achas que isso vem com a idade? Nós, quando somos jovens, se calhar achamos que sabemos tudo. Sim. E não olhamos como devíamos para os outros. Sem dúvida. Considero-me um jovem. Sim. Tenho 35 anos, mas já às vezes tenho esse confronto de lidar, como lido muito com os jovens, tenho aquele confronto de já me sinto naquele papel de eu estou a dizer isto, mas eu sei que ele está a pensar. Ele está a dizer isto só para me chatear, ou aquela coisa de ouvir aquele recado da tua mãe ou do teu avô, da tua avó que... Mas às vezes quando é da mãe e do avô não bate tão certo como quando é uma pessoa de fora. Sim, e olha que eu não tinha noção, até ser treinador, mas não tinha a noção de que os treinadores têm realmente muita importância e muita influência na vida dos jovens atletas, seja ela positiva, seja ela negativa. Tenho tido a prova disso, de muitos miúdos que passam pelas minhas mãos, entre aspas, não é? No sentido de que ter mensagens dos próprios miúdos ou dos próprios pais com palavras que tu percebes mesmo, porque isto não é uma coisa que estão a escrever só para ficar bem. Sim. Isto é algo que tu percebes mesmo que tens influência na vida de A, B ou C. Não vou aqui nomear os nomes dos miúdos, não é? Obviamente, mas há muitos miúdos que eu sei que têm influência no seu dia-a-dia. Inclusive deixa-me dizer só isto, Rafael, que é, inclusive, eu já tive pais a virem ter comigo: olha, Daniel, está-se a passar isto, eu não consigo resolver isto, por favor, ajuda-me, porque... Isso é fantástico. E quando tu chegas a este ponto, tu percebes que realmente estás a ser importante na vida, só por isso já vale a pena. Teres esse contributo, e isto, como treinador, como atleta, às vezes um atleta que é referência para um miúdo que vê alguém nos Jogos Olímpicos ou no Campeonato do Mundo, na televisão, basta uma palavra de incentivo, pode mudar a vida daquele miúdo. Exato. Eu, por acaso, há duas coisas em que eu te invejo. Uma é a voz de locutor, que eu não tenho. E a outra é que, em várias ocasiões do ano, eu vejo que tu és identificado nas redes sociais por vários jovens e com palavras bonitas, especialmente no teu aniversário. E pronto, é um motivo para te invejar, não é? Porque nem todos merecem tão bonitas palavras. O que é que fazes de diferente para merecer isso? Há pelo menos uma coisa que eu faço, aliás, eu sei que pelo menos duas. Uma, eu tento ser o mais eu possível. E depois, por outro lado, a principal ferramenta e o melhor conselho que eu possa dar a qualquer treinador ou ao futuro treinador, pelo menos de jovens, é que, e eu li uma vez num livro esta frase: devemos sempre ouvir
ouvir o que o jovem tem para nos dizer. E eu acho que numa sociedade em que andamos sempre todos a correr e muitas vezes temos aquele rigor que queremos cumprir o plano de treino, e eu próprio às vezes sinto a tentação de cair nessa asneira, muitas vezes desligamos da parte humana. E eu acho que nós não nos podemos esquecer de que do outro lado está um ser humano e como falámos agora aqui, muitas vezes também tem expectativas sobre ti, e nós não nos podemos defraudar. Então eu tento sempre fazer ali um exercício, um jogo, que eu quero fazer a minha parte do ponto de vista de dar estímulos para que eles se desenvolvam, mas por outro lado também tem que haver aqui alguma empatia, alguma relação, porque quando as coisas estiverem a correr menos bem, ele também tem que continuar a confiar em mim, também tem que continuar a querer vir ao treino. E por outro lado, desde às vezes ter espaço, e esses relatos que tu dizes de alguns jovens que vão manifestando a simpatia e o preço que têm por mim, por vezes vêm ter conversas comigo que eu tenho certeza que não conseguem ter com os pais. E isso também é importante, também te sentires que podes contribuir. Sim. Nessa... Este fim de semana estive na ação de formação aqui de Lisboa e o professor Barrigana contou lá um episódio de certeza que tu também já ouviste. No início da carreira de treinador dele, nas férias grandes, o telefone tocou-lhe às 6 da manhã, ele vai atender e há um miúdo a perguntar quando é que iam ter treino. Ele, já disse, é 1 de setembro. Mas professor, eu quero treinar. Então, espera, dia 1 de setembro. Passado 10 minutos o telefone volta a tocar e ele, o raio do miúdo outra vez. Vai atender o telefone, é o pai do miúdo. Olha professor, peço imensa desculpa estarmos a chatear, mas diagnosticaram cancro ao miúdo e ele tem poucos dias de vida e vai ser o herói na vida dele. Eu lembro-me de outras histórias que ele já me contou, aliás já ouvi muitas, já tinha ouvido essa história. Sim. Também, obviamente. É uma pessoa com quem eu já aprendi muito, aliás. O professor Paulo Barrigano, ele sabe disso, não é por estar aqui a falar contigo, vou dizer, mas o professor Paulo sabe que para mim aqui em Lisboa é como se fosse um pai que eu aqui tenho. Tenho-lhe dito isso e ele também sei que olha para mim. Vocês vão a muitas escolas juntos? Não é? Sim. Também fruto do meu trabalho na Federação, e ele, como se calhar um dos centros de formação aqui do desporto escolar, no nível do atletismo com mais dinâmica, pelo menos aqui na zona, não é? E muitas das vezes ele lança esse repto à Federação para tentar dinamizar atividades com o apoio da equipa da Federação, da nossa área do infantil-juvenil. E acabo por estar presente com ele nessas atividades muitas vezes. E para mim eu costumo dizer, eu vou lá, vou ajudá-lo, mas vou aprender imenso, estou sempre a aprender. A forma como ele se relaciona com os miúdos, a forma como ele toca naquele gatilhozinho que aciona o interesse, tanto pelo aquilo que ele está ali a servir, que é o atletismo, como também pela sua pessoa. É uma coisa fantástica. Tenho aqui a segunda pergunta. Qual o papel que o Daniel, agora como treinador, acha que os treinadores e dirigentes, principalmente os treinadores, têm na carreira e no destino dos atletas mais jovens? Qual a importância do treinador nestas fases? Um grande abraço para os dois. Basicamente é saber qual é a importância do treinador na vida dos jovens, e porque eu às vezes penso que as pessoas não fazem qualquer ideia do que é a responsabilidade de trabalhar com jovens. Subscrevo aquilo que acabaste de dizer. É uma grande responsabilidade, e às vezes nós no dia a dia vamos também, às vezes acabamos por nos esquecer. Há bocado falava disso, e em pequenas situações vamos nos lembrando disso. Olha, eu a propósito disso, se calhar vou cruzar aqui esta pergunta do Tiago, se me permitires. Como tu disseste há pouco na introdução, eu tive nos últimos 2 anos no Sporting, e este ano resolvi sair. Deixa-me só fazer já aqui uma pequena acrescente àquilo que tu disseste e uma pequena ajuste para as coisas ficarem todas certinhas, que é, sim, é verdade, eu estou de alguma forma a colaborar com os 20 km de Almeirim, numa figura distante, ou seja, neste momento não como treinador, estou uma figura mais quase como um manager que tentou de alguma forma fazer um bocadinho isto que estamos aqui a falar agora, de tentar influenciar positivamente a vida dos jovens, e o que fizemos foi um projeto interessantíssimo, que foi aproveitar os recursos que nós tínhamos ao nível do clube, a estrutura, o know-how, tudo o que está montado, no sentido de apostar em jovens com perfil, júniores sub-23, que pudessem ter ali espaço para se afirmarem numa equipa que tentasse ir aos campeonatos nacionais de clubes. Por um lado é essa vertente, por outro lado
entrar já aqui para outra questão, que é, eu saio do Sporting por razões pessoais de não me identificar simplesmente com o seguimento do projeto, ao que entretanto tive uma resposta muito interessante da parte dos pais dos atletas que eu treinava, sendo neste momento, apesar de não estar no Sporting e ter saído, eu continuo a dar treinos em Lisboa dentro da normalidade, e estou a treinar jovens que estavam no Sporting, mas que os pais me contactaram e me perguntaram se eu podia continuar a treinar os filhos. E eu fiquei assim um bocadinho sem saber o que fazer, no sentido de, questões éticas também, obviamente pensei sobre essa situação, mas por outro lado também achei que não podia fugir à responsabilidade, ao compromisso que eu também tinha com os jovens. Sim. Nós vamos despertando sonhos, vamos exigindo compromisso, vamos tendo também compromisso com os próprios jovens, e acabei por herdar ali uma situação que, pronto, olha, continuei a treinar com esses jovens. E aqui acho que percebemos a importância que temos para estes jovens, porque eu sei que muitos deles lhes custou sair do Sporting e eu não pedi ninguém para fazer. Sim. Foi de livre e espontânea vontade. Isso representa muito. Quando tu sentes da parte dos pais e de jovens que não olham uma camisola para trabalhar contigo, é de uma recompensa muito bonita. Mas quando dizes que não te identificas com o projeto, isso traduz basicamente naquela linha que a Academia do Sporting tem de treinador fica com um escalão tal e não fica com os atletas. Uhum. Os atletas vão passando por vários treinadores. Sim, basicamente isso. Tem a ver um pouco com isso. A Academia é um projeto de louvar, com contributo que pode ser fantástico para a nossa modalidade, e tem dado passos nos últimos anos nesse sentido, mas como qualquer projeto tem que evoluir. E eu acho que a Academia neste momento devia ter dado alguns passos, ou seja, a verdade é que a situação desportiva não é estanque em nenhum projeto, e se evolui no sentido, desportivamente, também tem que evoluir noutras vertentes. E estamos a falar do Sporting, que deve ser a referência. Quando tu tens escalões como os juvenis iniciados, em que não te consegues desprender do modelo em que o treinador tem que estar com 15 juvenis ou até mais, não vou dizer outros números porque a verdade é que são outros números. Os iniciados, eu cheguei a ter um passado de 25 jovens num treino de iniciados. É difícil trabalhar com qualidade quando tens estes números para trabalhar. Pronto, e é um pouco por aí, ou seja, não foi nada contra ninguém, contra o projeto, simplesmente eu pessoalmente deixei de, eu acho que não sirvo para este papel, porque não me sentia a acrescentar. Ou seja, eu acho que neste momento, quando tens 12, 13 anos de carreira de treinador, em que apostaste muito em termos de formação e achas que podes acrescentar um bocadinho mais de qualidade ao teu trabalho, não te sentes também motivado e também não te sentes a ser honesto com as pessoas que estão a rodear, ou seja, aqueles miúdos estão com expectativas sobre ti e sobre o treino, e tu sabes que à partida não lhes vais conseguir dar o melhor. Pronto, e foi isso, ou seja, não queria estar a prejudicar os atletas que estavam comigo, pronto, e então achei que para isso poderia estar lá outro treinador que tivesse motivação para isso, e a verdade é que depois foi esse o desenvolvimento que eu estava a dizer há pouco, pronto, alguns quiseram sair comigo. E tu ainda te lembras dos principais motivos que te fizeram a querer ser treinador? Sim. Olha, para já, o mais simples deles todos é gostar tanto de atletismo. Por acaso tinha aqui um prémio para te dar, porque disseram-me que és o segundo maior apaixonado por atletismo do país. A sério? A seguir a mim. Foi bom. Sim, por acaso é engraçado dizeres isso, porque tenho sido formador nos cursos da Federação e ações de formação, e também da própria IAF, onde sou formador. E uma das coisas, e é engraçado que já tive este feedback em Portugal, como também nos cursos que dei lá fora, e normalmente as pessoas descrevem-me como uma pessoa apaixonada, que gostam de ter formação comigo porque sentem a paixão que eu meto naquilo que estou a ensinar, e realmente é isso que eu sinto. Eu, quando estou a fazer aquilo, é o que eu sinto, tento ser o mais transparente e viver aquilo que estou a transmitir, porque só sei fazer dessa forma. Portanto, é engraçado. E como é que entraste para a Federação? Queres falar sobre isso? Sim. Olha, tu estavas desempregado, não? Eu estava desempregado. A verdade, vou dizer mesmo a verdade. A verdade é que eu acho que estava prestes a abandonar o sonho de ser treinador de atletismo. E como eu acredito que... E se algumas dessas pessoas estiverem a ouvir isso neste momento,
peço que repensem bem aquilo que estão a pensar, a decidir em relação à sua vida, mas o que eu me lembro é que na altura, após alguma teimosia minha de ter tirado uma licenciatura de treino esportivo com especialização em atletismo, ter rejeitado a oportunidade de ter continuado no Belenenses aqui em Lisboa e ir para a minha terra desenvolver um projeto no clube que me viu crescer, ter ido contra as crenças sobre os projetos que estávamos ali a lançar. A verdade é que eu nunca desisti, mas tive ali 2 anos em que estive desempregado e tive quase a pensar em mandar a toalha ao chão. Tive algumas oportunidades de trabalho, inclusive nessa altura, fora do atletismo, e fui rejeitando e fui insistindo aqui na questão do atletismo, e parece que não sei explicar, acho que tive sorte. Entraste por um estágio, não? Foi um estágio profissional, é isso que eu ia dizer agora. Tive sorte porque na altura em que eu estou desempregado, foi na altura em que a Federação teve uma política nessa altura e entramos 3 ou 4 pessoas. Pronto, e na altura foi através desse estágio, fiz o estágio e depois na altura fui convidado para continuar. A verdade é que durante o meu estágio profissional houve a oportunidade de se convidar alguém da Federação de Atletismo, com todos os custos associados a participação, por parte da IAF cobrir essas despesas, para ir a um curso de formadores da IAF. E a direção convidou-me na altura, porque como eu estava a trabalhar nesta área do atletismo infantil juvenil, fazia sentido lançar alguém dessa área, e convidaram-me a estar presente, e pronto, eu sem saber bem para onde é que ia, lá fui para a Geórgia fazer o curso. E foi aí que começou a nascer o Kids Athletics? Assim, o Kids Athletics já existia em Portugal. Assim, eu próprio já tinha tido contacto com o programa. Apercebi-me do programa no site da IAF, foi o primeiro contacto que tive, e já tinham existido alguns cursos em Portugal. Pronto, entretanto, ganhou um bocadinho outro peso, desde que esta direção que está agora na Federação criou esta equipa do infantil juvenil, e apostou em algumas pessoas para tentar, de alguma forma, trabalhar o documento que existia da IAF, e é o que temos feito nestes últimos anos. Temos promovido muito o programa, e neste momento eu em tons de brincadeira costumo dizer que nós neste momento já podíamos ir a mostrar à IAF um outro Kids Athletics, porque já está bastante diferente daquilo que era a proposta originária da IAF. No outro dia, na formação que tive, em que tu deste esta parte do Kids Athletics, aquilo para mim parecia como se fosse um filho teu, e tu a falar extremamente apaixonado, mas também a mostrares o descontentamento com as pessoas que consideram o Kids Athletics como uma brincadeira. Sim, a verdade é que eu acho que, eu vou dizer desta forma simples, acho que muitos dos treinadores que trabalham com os jovens e que se pronunciam sobre o programa não o conhecem, porque se o conhecessem, qualquer treinador com bom senso consegue perceber que está ali algo com muito mais substância do que só brincar ou só aquele evento que é uma festa em que os miúdos vão lá e se divertem. Mas não achas que é mais difícil para os treinadores de formarem os jovens em termos multidisciplinares, em que aparece o Kids Athletics, do que só mandá-los correr e depois fazer umas retas de velocidade? Olha, a verdade é que dá trabalho. O programa do Kids Athletics e qualquer sessão de treino de Kids Athletics dá muito trabalho. Montar, pensar, construir, em que tens que montar não sei quantas estações de treino, tens de montar não sei quantos exercícios com centenas de cones no chão. Ao fim do dia, ao fim do treino, aquilo cansa também para o treinador. Pá, não sei se será essa a razão que leva a que as pessoas não vão ser por aí, por dar mais trabalho. Eu não acredito que seja por aí, porque eu quero acreditar que quem está a ensinar atletismo e se trabalha com formação, a partida gosta das duas coisas, tanto de crianças como também da própria modalidade. Acho que as pessoas se acomodaram, sinceramente se acomodaram, e como sempre se fez desta forma, acham que deve-se continuar a fazer igual. Mas percebes porque é que há pessoas que têm esse argumento, ou compreendes os argumentos das pessoas que falam que o Kids Athletics é uma brincadeira e que queremos é competição? Não compreendo. Estou demasiado dentro do assunto para não conseguir ter uma visão porque repara, eu como vejo as mais-valias do programa, sim, e estou tão... Eu próprio, durante o percurso... Podias dizer, sim, compreendo, essas pessoas não sabem o que é o Kids Athletics. Pronto, por aí sim, dessa forma sim, tens razão. Mas não tens medo que haja, na passagem deste atletismo mais lúdico,
para depois em juvenil se tornar mais sério, leva ao abandono ou haja ali uma mudança muito brusca e os jovens não estão preparados? Então, vou-te responder da seguinte forma, que é, eu acho que o que está a acontecer neste momento é que tem essas mudanças bruscas e se calhar por isso é que temos tantos abandonos. O que acontece no nosso programa é que precisamente permite que um jovem que entra no atletismo, seja em que idade for, e se lhe sejam dados os estímulos que ele precisa para criar as bases, os fundamentos e as capacidades que deve desenvolver nas determinadas etapas para as desenvolver, lhe permite estar preparado para os diferentes desafios que vão surgir nos escalões mais à frente. Já falámos aqui de provas combinadas e vou dar-te um exemplo. Tenho a certeza que muitos dos nossos ex-colegas, porque também fizeste provas combinadas, sejam eles homens ou mulheres, deixaram de se calhar de continuar nessa área das provas combinadas porque tinham uma série de limitações e algumas disciplinas que se calhar se tivessem tido outra abordagem no seu início. Sim. E não tivessem estado à espera de chegar aos juvenis para experimentar o salto com vara, se não tivessem à espera de chegar aos juvenis para experimentar o lançamento do disco, porque as competições assim o obrigavam, e é isso que está a acontecer, ou seja, as pessoas só treinam aquela disciplina quando aparece na competição, quando há uma série de fundamentos que devem ser estimulados bem antes. Eu posso dizer, por exemplo, que no Kids Athletics, que aquilo que as pessoas dizem que é só brincar, nós temos estímulos nos infantis de salto com vara, nós temos estímulos que preparam os miúdos a lançar o martelo, e hoje basta ver o Olímpico Jovem Nacional, que temos nos iniciados, temos lançamento do martelo, ver quantas associações conseguiram estar representadas nessa prova, muito poucas. E isso só por aí reflete que até esta abordagem, à partida, vai garantir que os miúdos, quando chegarem a outros escalões, estejam melhor preparados para... Já tenham tido contato. E estás satisfeito com o que alcançaram até agora ou não, ainda falta muito? Falta muito. Voltando aqui a Almeirim, tu há pouco contaste-me quando estávamos a jantar que foi por uma feliz coincidência ou não que vocês conseguiram ter uma pista simplificada. Sim. Em Almeirim de forma mais rápida. Poderia vir a acontecer, mas graças a uma intervenção tua em que disseste a umas atletas tuas para irem pressionar, digamos assim, o secretário de Estado de Desporto. Sim. Queres contar-nos? Sim, olha, foi simples. Na altura tinha começado o projeto há 2 anos, mais coisa menos coisa, isto foi em 2009 em Leiria, e lembro-me na altura de ter levado um grupo de jovens a estar presentes em Leiria nessa competição da Taça da Europa e aquela coisa de dar oportunidades aos miúdos, posto no papel deles, olha, estimulá-los. Eu se estivesse aqui com a idade deles, o que é que eu queria? Queria bater contato com os atletas, então esperei com eles que os atletas começassem a sair do estádio e ali conseguimos alguns autógrafos. Na altura até o Nelson Nebra foi um dos que mais marcou os miúdos, tivemos ali até um bocadinho à conversa e a relembrar outros tempos e na altura sai o secretário de Estado do Desporto e eu lancei assim o desafio aos miúdos e eles, na sua ingenuidade, aceitaram, foram ter com ele. Ele pareceu mostrar até alguma atenção ao que eles estavam a dizer e eu aproximei-me. E eles apresentaram, disseram que eu era o professor deles e eu expliquei o que estava a acontecer, que portanto, a Câmara de Almeirim tinha concorrido a uns fundos para ter o apoio à pista de atletismo, para requalificar um espaço que nós tínhamos lá. E a verdade é que ele mostrou bastante atenção, inclusive quis seguir o assunto e deu um contacto do secretário dele, do Nuno Laurentino. E na altura informei a Câmara de Almeirim, que na altura quando eu informei já tinha tido a resposta e foi fruto desse contacto que quando desbloqueámos ali a situação foi giro. E agora, falando hoje em dia, 20 km de Almeirim, este ano, esta época, receberam 2 grandes figuras do nosso atletismo. É verdade. Sérgio Vieira e Rui Silva. Primeiro, quero dar os parabéns a ti e ao clube, mas a minha dúvida é, estas contratações são a contar para a pista ou mais na vertente do treinador? É assim, só contar para a pista. Ambos tiveram uma simplicidade e uma reação tão bonita quando eu os contactei, que se me contassem eu não acreditava. Posso dizer que o Rui, em 2 tempos, olha Daniel, está aqui o meu número do código Lince, conta comigo, vou-vos ajudar. E ele percebeu a mensagem, inclusive o Rui
acompanha um atleta que ele treina, que é o Miguel Mascarenhas, Que também foi para os 20 km de Almeirim. Pronto, e o Rui percebeu claramente qual era a nossa aposta, e também percebeu a importância que ele poderia ter para aqueles jovens. Ou seja, o Rui também trabalha com jovens. O Rui é uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho fantástico como treinador e percebeu que os 20 km de Almeirim estavam a apostar em jovens. E há bocadinho o Tiago falava da questão da importância que estes atletas podem, que os atletas mais velhos ou que sejam referência podem ter nos mais novos. Eu posso dizer que as mensagens que tanto como o Rui como o Sérgio têm escrito nos nossos grupos do WhatsApp, onde estão só os atletas de equipa masculina dos 20 km de Almeirim, como também já algumas aparições que eles vão tendo, demonstram a importância que podem ter. E o Sérgio foi um bocadinho também recuperar o Sérgio, porque o Sérgio nos últimos anos estava um bocadinho Eu mais... até pensava que ele tinha parado. Sim, o Sérgio, sim. E ele, inclusive, ele estava a fazer mais só algumas participações a nível de provas de corrida. Também entendeu o desafio. E o Sérgio, quando lhe expliquei o projeto, foi também de uma simplicidade. Inclusive, ele já estava comprometido de palavra com o Carlos Carmine, que é o técnico nacional da marcha, em que ele iria continuar no projeto do Leiria Marcha Atlética. E ambos perceberam a importância que ele podia ter, e inclusive também no sentido de utilizarmos o Sérgio como uma referência para mais miúdos em Almeirim querer começar e quando eu digo Almeirim, digo também no Distrito de Santarém, porque eles também têm temos essa dupla situação em que tanto o Rui como o Sérgio são atletas naturais do Distrito de Santarém, e tem uma importância, no caso do Sérgio, para os miúdos quererem começar a marchar, e estamos já a pensar em montar alguma dinâmica também a esse nível, para contagiar os mais novos a quererem marchar e perceberem realmente o que é que também é essa disciplina. Muito boa ideia, muito boa ideia. Agora, para quase terminar, vamos aqui ao jogo do já ou nunca, em que só tens de responder já ou nunca. E a primeira é fácil, é perguntar-te se venceste aqui este jovem. Na tua carreira de atleta, se já venceste o Nelson Nebra. Já venci. E bateste recorde nacional, foi nesse dia. No Exatl, sim. É verdade, eu confirmo. Para quando é desforra, Daniel? Pensaste que ias aos Jogos Olímpicos? Penso que sim. Vou dizer que Já. Não acredito, não como atleta, mas como treinador. Portanto, ainda tenho esse sonho. Já partiste 3 varas? Já. Foste para alguma prova diretamente da discoteca? Certeza absoluta que não, até porque não era uma coisa que eu fazia. Já expulsaste algum atleta do treino? Já. E recusaste treinar um atleta para sempre? Sim. E já caíste no erro de dizer a um atleta que ele ia ser uma grande bomba? Dessa forma, assim como descreves, eu acho que não. Agora, aproveito se calhar a oportunidade para tocar num assunto que eu posso levantar o dedo e dizer já fiz e não recomendo. Que é, ok, tens bons resultados com os teus atletas, mas temos que perceber de que escalões é que estamos a falar. Eu lembro-me na altura contribuí para notícias que saíram em jornais de atletas meus que eu treinava, sei lá, de escalões de infantis iniciados, em que eu próprio fazia chegar esses resultados e de alguma forma preparava para que as notícias saíssem nos jornais locais. Isso é sempre um incentivo para os jovens. Sim, mas eu acredito que para escalões de infantis iniciados ainda é cedo nós começarmos a tentar contribuir para essa questão individual, porque muitas das vezes depois esses miúdos não vão chegar longe, e a questão de estares a criar ali estas expectativas que tu me perguntavas há pouco, a tal pressão. Também. Pronto, eu acho que posso-te mostrar uns troféus de Benjamin, homenagem ao atleta tal, pela freguesia de São Brás, ali da Amadora. Pronto, é esse tipo de... Desde Benjamin. Pronto, eu não me revejo com essa... Eu lembro também que ganhei prémios de infantil do ano da Associação de Santarém. Infelizmente já acabou com essa questão. Eu lembro na altura a Rádio Comercial de Almeirim, também ainda infantil, atribuir-me um prémio. São tudo situações que eu acho que são demasiado precoces e que não se justificam. Não. E já encontraste algum jovem em que dissesse, não, isto é um diamante a sério? Sim, já. Alguns até. Mas não querendo também estar a freak e não gosto muito de individualizar porque as reações das pessoas são as mais diversas. Mas sinto alguma diferença nos jovens que nós encontramos aqui em Lisboa do que encontrava em Almeirim. Por um lado, sinto que aqui temos mais
mais atletas com outro potencial. Por outro lado, em Almeirim sentia ainda, tinha ali as duas fações dos miúdos que são muito ativos e depois temos a outra parte dos miúdos mais sedentários. E aqui em Lisboa ainda sinto que há muitos miúdos que têm cada vez comportamentos mais sedentários. Pois, aqui nesta geração cada vez mais pouco estimulada a tudo aquilo que cria desconforto físico ou mental, como é que tu consegues inspirar estes jovens à prática do atletismo? Olha, a melhor forma que eu conheço é tentar, por um lado, é garantir que eles se divirtam a fazer o próprio treino. Penso sempre nessas questões, toda a importância do início da sessão, da forma como acaba a sessão, de que forma é que eu vou mantendo a comunicação com os miúdos. Acho que é importante. Por outro lado, também é importante garantir que eles se desenvolvam, porque caso contrário a nossa modalidade é de uma crueldade brutal. Tu vais a uma competição, é medida ao centímetro, a partir de certos escalões é medida ao centímetro, ao centésimo, aquilo que tu fazes. Bem, quando tu repetidamente tu te submetes a esse teste, a essa competição, e percebes que não estás a evoluir, o estímulo em certos escalões é para abandonar. E acho que essa é a maior dificuldade que nós temos. Por isso tento sempre respeitar, pensar o máximo possível, de forma a que eles consigam evoluir e, por outro lado, se divirtam a fazer. É importante também olhar não só para o fenómeno de ser treinador como um fenómeno isolado, mas tentar perceber, de que forma é que eu posso colocar estas sinergias todas aqui à minha volta a funcionar. Pronto, é isso que eu tento fazer e tens feito bem. E de alguma forma acho que tenho feito bem, pelo menos pelos projetos onde passei tenho dado bem. Vamos ver. Agora o último, já ou nunca. Já recusaste uma proposta de trabalho para o maior clube de Portugal? Como é que eu vou responder essa pergunta? Estou a falar do maior, eu sei que tu recusaste outro clube 3 vezes. Sim, ou 3 anos seguidos. Sim, é verdade. O Sporting abordou-me 3 épocas seguidas e as razões na altura, as que vou dizer aqui foram as que foram ditas na altura. Na fase em que eu me encontrava em termos de projeto dos 20 km de Almeirim e os miúdos que eu lá tinha na altura, não fazia sentido eu virar-lhes as costas, por mais apelativo e interessante e aliciante que fosse vir para Lisboa e tinha sido mais fácil para mim, até porque já estava na federação, escusava estar a fazer o vai e vem que fiz durante anos, ir e vir para Almeirim para dar treinos e para não largar o projeto e os atletas que tinha na altura, e também para não deixar desamparado o colega que tinha lá comigo no projeto, o João Fulgêncio. E tentámos manter nessa altura aí o projeto bem vivo. A verdade é que houve uma altura que também percebi que também temos que tomar outros passos e aceitar esses outros desafios, e também ter esse passo de ir para o Sporting na altura para dar essa mensagem aos mais jovens que lá estavam. Ou seja, ser treinador de atletismo é difícil, não existem muitas oportunidades, mas também de vez em quando também temos que mostrar que é possível concretizar alguns objetivos, e também saí também para mostrar isso aos mais jovens, e a verdade é que acho que contagiei alguns, porque o projeto continua bem em Almeirim, fruto dos jovens que nós começámos em Benjamin e hoje que são treinadores. Portanto, acho que isso já mostra alguma coisa. Relativamente à pergunta que me fazes, eu vou-te dizer NIM. Porquê? Houve uma abordagem. Uma pergunta a brincar, não é? Sim, mas posso responder, não tem problema. Não. Acho que não estou aqui a comprometer ninguém, não vou falar de nomes, obviamente, mas houve pelo menos uma sondagem, e a verdade é que eu disse que não estava interessado em conversar, pelo menos neste momento da minha carreira, até porque eu sou uma pessoa de valores, e os valores que me movem e neste momento da minha carreira era dar resposta aos atletas e aos pais que me disseram: olha, nós queremos continuar a treinar contigo, e era isso que eu queria resolver neste momento, mais nada, e foi isso que eu resolvi, e neste momento tenho os atletas filiados, os que estão a treinar aqui comigo em Lisboa, na escola do professor Paulo Barrigana, e para mim foi a solução que me pareceu melhor para os miúdos, porque para mim em primeiro lugar estão sempre os atletas, e depois em segundo lugar talvez esteja o treinador. Agora, para terminar, qual é a frase que usas mais? Já vi tudo. A sério? Uhum. Grande Leandro, obrigado. Obrigado, foi um prazer.